E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para mais uma aula de matemática e o nosso conteúdo de hoje é esse, ó, método de resolução de equações, tá? Espero que vocês estejam prontos aí, pegue o material e vamos embora. Bom, a gente falou sobre a equação do segundo grau, tá? A gente sabe que a equação do segundo grau é toda aquela equação cujo termo de maior grau é 2, né? Ela vai estar elevada ao quadrado. Também a gente chama de equação quadrática, né? E a gente sabe que a forma geral dela é esse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, toda vez que a gente tem uma equação nesse formato, a gente tem uma equação do segundo grau. Beleza? Na equação do segundo grau, o x é a incógnita, né? É o valor que a gente está querendo descobrir, que representa, né, o valor desconhecido. Já as letras a, b e c são chamadas de coeficiente da equação. É bom lembrar que que a, b e c não quer dizer que seja o primeiro, o segundo e o terceiro. Não é isso, tá? O a é sempre um número que está acompanhando o x ao quadrado. O b é o que acompanha x e o c é o que está sozinho, é o nosso termo independente. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas situações eles podem trocar de posição, de ordem, tá? Mas a gente tem que saber que quando eu vou dizer, né, identificar quem é A, quem é B, quem é C, preciso não ver a ordem, e sim quem está acompanhando o quê, tá? Então, quem está acompanhando o x ao quadrado é o A, quem está acompanhando o x é o B, e quem está sozinho, né, quem é o termo independente é o C. Beleza? Não se enrola nisso, não. Bom, o primeiro método que a gente vai trabalhar é o método da fatoração. E para a gente poder trabalhar esse método, a gente vai relembrar algumas coisas aqui, ó. A gente vai relembrar como é que a gente fatora um quadrado do trinômio perfeito, né? Que é um trinômio do tipo a ao quadrado, como está aqui, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Ou a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, né? Como é que eu fatoro isso? Lembrando que fatorar é transformar num produto, numa multiplicação, né? Então, por exemplo, uma potência, como é o caso aqui que vai acontecer, ela não deixa de ser uma multiplicação, né? É a multiplicação de bases de termos de fatores iguais, né? Ó, como é que eu fatoro esse trinômio aqui, ó? Eu vou tirar a raiz quadrada do primeiro termo, né? A raiz quadrada do último termo, certo? Então, a raiz de a ao quadrado é a raiz de b ao quadrado é b. E vou pegar o termo do meio e dividir por 2, certo? Então, quando eu divido aqui, ó, 2ab por 2 fica ab. Então, toda vez que eu percebo que esse resultado aqui central é igual ao produto dos extremos, eu tenho ali um trinômio do quadrado perfeito. E como é que eu posso fatorar esse trinômio? Se aqui for positivo, eu vou fatorar como sendo o quadrado da soma de dois termos. Então, esse trinômio aqui eu posso escrever como sendo o quadrado da soma de A mais B, né? A gente achou A aqui, o primeiro valor aqui foi A, e o último aqui valor foi B. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo procedimento, sendo que ao invés de usar o mais, eu vou usar o menos, tá? Então, quando aqui for uma subtração, eu vou ter o quadrado da diferença de dois termos, que é a forma fatorada desse trinômio aqui. Certo? Outro produto notável, né, que a gente quer que vai ser o resultado da fatoração de um quadrado, da diferença de quadrados, na verdade, vai ser o produto da soma pela diferença, né? Então, ó, quando eu tenho dois quadrados, né, dois termos quadráticos subtraídos, ali eu vou ter uma diferença de quadrados. Como é que eu vou saber isso aí? Eu vou tirar a raiz do primeiro, raiz do último, vai ser A, né? Raiz de b ao quadrado é b. E aí eu vou saber quem são os termos que eu vou somar e vou subtrair, né? Então, esse a ao quadrado menos b ao quadrado eu posso fatorar como a mais b vezes a menos b, tá? Então, assim eu consigo transformar, eu consigo fatorar uma equação, né? Desde que eu consiga verificar que essa equação é um trinômio quadrado perfeito, eu consigo resolver ela na forma fatorada, tá? Como a gente vai fazer agora nesse exemplo aqui, ó. Resolva a equação x ao quadrado mais 16x mais 64 igual a zero. Então, eu tenho aqui essa equação, ó. X ao quadrado mais 16x mais 64 igual a zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se esse trinômio aí é um trinômio quadrado perfeito, certo? Então, será que isso aqui, que está aqui em cima,
método número quadrado perfeito. Como é que eu faço? Tiro a raiz daqui do primeiro, a raiz do último, né? Sempre colocando nessa ordem, tá? Primeiro A, depois B, depois C, porque aí fica mais fácil a gente fazer a verificação sem cometer erros, certo? Então, a raiz x ao quadrado é x, a raiz de 64 é 8, certo? Depois eu pego o termo central e divido por 2. 16 dividido por 2 dá 8x. Esse termo central aqui é igual ao produto dos extremos? Sim, né? 8x é igual a 8 vezes x ou x vezes 8. Então, realmente, isso aqui se trata de um trinômio quadrado perfeito. Dessa forma, eu posso fatorar como o quadrado da soma ou da diferença de dois termos. Neste caso aqui vai ser soma porque o meu sinal aqui, ó, esse sinalzinho aqui, que é o que realmente vai me importar, ele é positivo. Então, eu vou ter o quadrado da soma de quem? Quem são os meus dois termos? X e 8, tá? Esse aqui vai ser igual a zero. Então, ó, entendendo isso aqui como um produto, né, de fatores igual, x mais 8 vezes x mais 8, né? Eu vou ter aqui, ó, que eu tenho uma multiplicação de dois números dando zero. Isso só acontece quando um dos números é zero. Então, ou x mais 8 é igual a zero, ou x mais 8 é igual a zero, né? Vai dar no meio. Passando esse 8 para lá, vou ter x igual a menos 8, né? A mesma coisa aqui, x igual a menos 8. Professor, mas se é o mesmo resultado, precisa fazer duas vezes? Não precisa, tá, gente? Só para mostrar a vocês que toda equação do segundo grau, ela tem duas soluções, certo? Em alguns casos, toda não, desculpa. Ela pode ter até duas soluções, certo? Algumas equações do segundo grau não vai ter solução. Nos números reais não vai ter solução. Ela vai ter solução em outro conjunto, mas não nos reais, certo? E ela pode ter duas raízes, né? Duas soluções diferentes ou duas soluções iguais. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais à frente, quando a gente for estudar a fórmula de Bhaskara. Mas a gente precisa já entender isso aí, que as equações do segundo grau, elas vão ter duas soluções iguais ou diferentes, ou nenhuma solução, tá? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho duas soluções iguais, que eu posso tratar como se fosse uma solução só, tá? Então, a solução aqui vai ser S igual a menos 8. Eu não vou colocar S igual a menos 8, vírgula menos 8, porque não tem muita lógica nisso, tá? Eu tenho duas soluções iguais. S igual a menos 8. A minha solução é menos 8. Tá bom? Próximo exemplo. Resolva a equação 2x ao quadrado mais 7x mais 3 igual a 0. Vamos verificar se isso aí se trata de um trinômio quadrado perfeito, né? Será que isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito? Ó, teria que tirar a raiz. Opa! Eu teria que tirar a raiz aqui, ó, desse primeiro termo e desse último termo. Sendo que eu verifico que aqui, ó, seria o 2 não teria raiz exata, né? O 3 também não teria raiz exata. Então, provavelmente não, né? É quase que certo que isso aqui não é um trinômio do quadrado perfeito, certo? E ainda mais porque eu não consigo dividir o termo central por 2, dando um valor exato, certo? Então, nesse caso aí, a gente não tem um trinômio do quadrado perfeito. Então, professor, como é que eu faço para fatorar quando acontece isso? Quando eu não tenho o trinômio do quadrado perfeito? A gente vai seguir um método diferenciado, tá? Que vai usar a fatoração também, mas diferente do primeiro. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou multiplicar o coeficiente A pelo coeficiente C, tá? Então, teria que multiplicar o coeficiente A aqui, que é 2, vezes o coeficiente C, que é 3. 2 vezes 3 dá 6, certo? Depois que eu fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar em dois números, N1 e N2, tá? Dois números, tais que N1 vezes N2 seja igual ao produto que a gente encontrou lá no primeiro passo, né? Seja igual a A vezes C. E N1 mais N2 seja igual a B, tá? Então, tem que pensar, tentar encontrar isso aí. Dois números que multiplicados deem o valor de A vezes C e que somados deem o valor de B, certo? Depois que eu pensei esses dois números aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou na minha equação e vou lá colocar ax ao quadrado
No lugar de b, eu vou escrever como a soma desses dois números multiplicados por x. Então, vai ser mais n1x mais n2x mais c igual a zero. E aí eu vou ter a forma fatorada do meu polinômio, certo? Aí daqui eu vou fatorar, né? Eu não vou ter a forma fatorada ainda, eu vou ter uma expressão que é possível de ser fatorada, tá? Então essa expressão aí eu vou fatorar utilizando um processo chamado de agrupamento. Vamos ver aqui com o nosso exemplo. Ó. A gente multiplicou A vezes C, deu 6, né? Então eu tenho que pensar dois números que somados dão 6. Quando eu penso nisso, ó, as possibilidades que eu tenho seria o quê? Que multiplicados dê 6, né? 2 vezes 3, né? Dá o próprio 6. Eu tenho menos 2 vezes menos 3, que também dá 6. Eu tenho 6 vezes 1, que dá 6. E eu tenho menos 6 vezes menos 1, que também dá 6, tá? Mas nesse caso, eu tenho que ter dois números que multiplicados deem 6 e, além disso, que somados deem o valor de b. No nosso caso aqui, ó, o b é 7. Então, eu tenho que ter dois números que somados deem 7. Ó. Se eu somar aqui 2 mais 3 dá 5. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. 6 mais 1, ó, 7. E menos 6 menos 1 vai dar menos 7. Então, o que eu quero é que dê 7. Então, os números que eu vou ter que pegar vão ser o 6 e 1. Então, eu vou saber que meu N1 é o 6 e meu N2 é o 1. Tá? Então, agora eu vou reescrever ó, no meu terceiro passo ali a equação substituindo o B por essa soma que a gente encontrou aqui, formada pelos números que a gente conseguiu chegar, né? Então, a gente vai ter aqui ó, 2x ao quadrado mais 6x, né? Mais 1x mais 3 igual a zero. Certo? Depois que eu fiz isso aqui, ó, eu vou fatorar agrupando. Eu vou agrupar de 2 em 2. Ó, esses dois aqui e esses dois aqui. Fatorar é transformar num produto. Neste caso aqui, a gente vai fatorar em partes, né? Mas usando a colocação do termo comum em evidência. Quando eu olho para esses dois termos aqui, ó, o que eu percebo que tem de comum aqui de cara é o x, né? Ambos têm x. Mas além do x, ó, se eu olhar direitinho aqui, o 6, eu posso reescrever o 6 como sendo 3 vezes 2. Então, seria 3 vezes 2 vezes x. Então, se eu olhar para esses dois termos aqui, o que eu tenho de comum é o 2 e o x. Aqui tem o 2 e o x, e aqui também tem o 2 e o x. Então, vou ficar aqui com a evidência 2x, abre parênteses, tá? Como isso aqui estava ao quadrado, significa que eu tinha x vezes x. Um dos x está aqui fora, né? Então, sobrou o outro x, que vai estar aqui dentro. Mas, daqui, ó, eu tirei esses 2x aqui e está aqui na frente, já está aqui em evidência já. Então, sobrou somente o 3, certo? Mas, quando eu olho para cá, ó, a única coisa que eu vejo que tem em comum aqui é o número 1. O 1 está aqui e aqui também tem 1, porque 3 é uma coisa que 3 vezes 1. Então, tem 1, certo? Então, vai ficar 1x mais 3 igual a 0, certo? Então, ó, o que é que eu percebo? Existe uma coisa aqui que também é comum aos dois termos, ó. Nesse primeiro termo aqui eu tenho x mais 3. Nesse segundo termo aqui eu também tenho x mais 3. Então eu vou colocar o x mais 3 em evidência, tá? Então vai ficar x mais 3 vezes 2x, né? O que é que sobrou aqui quando eu tiro x mais 3, mais 1 igual a 0. E aí eu tenho dois números que multiplicados dão 0. E isso só acontece quando um deles é 0, tá? Ou, isso quer dizer que ou x mais 3 é igual a 0, e dessa forma x seria igual a menos 3, né? Só jogar o 3 para lá, negativo. Ou 2x mais 1 é igual a 0. E nesse caso eu vou ter 2x igual a menos 1, né? X vai ser igual a menos 1 sobre 2. Ok? Então, essas seriam as soluções, seriam os valores que tornariam a minha equação verdadeira, né? Que tornariam ela nula, no caso. Por isso que eles são chamados de raízes. A raiz da equação é aquele número que eu substituo no lugar do x e eu faço as operações e isso faz com que essa equação fique nula, dê zero, tá? Então, a raiz da equação é o valor de x para que a equação fique igual a zero. Beleza? Então, aqui eu tenho como soluções menos 3 e menos 1 sobre 2. Beleza? Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo. Exemplo 3. Resolva a equação x ao quadrado mais x menos 20 igual a 0 pelo método da fatoração. Então, o que é que eu percebo aqui? Só de olhar aqui eu já sei que essa equação também não é
um trinômio quadrado perfeito. O que, professor? Porque, ó, se eu pegar esse x aqui e dividir por 2, ele não vai dar uma divisão exata, né? Então, provavelmente, isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. E muito menos, 20 não tem raiz, né? Menos 20 aqui. Não tem raiz esse menos 20. Então, também já configura o trinômio quadrado perfeito, tá? Então, neste caso, eu vou usar o método que a gente usou na questão anterior, certo? Que é o quê? Primeira coisa, vou multiplicar o A pelo C, né? O A vezes o C. No caso, o A aqui é 1 e o C é menos 20. Então, 1 menos 20 dá o próprio menos 20, certo? Tendo feito isso, o que é que eu vou fazer? Segundo passo, vou pensar dois números que multiplicados deem menos 20. Vejam, eu tenho aqui, ó, menos 1 vezes 20, vai dar menos 20, né? Ou menos 20 vezes 1, também dá menos 20, né? 2 vezes menos 10 dá menos 20. E menos 10 vezes 2 também dá menos 20. Certo? Outra possibilidade. 4 vezes menos 5 também dá menos 20. Ou menos 5 vezes 4 também dá menos 20. Tá? Fora isso, não tem mais nenhum número que multiplicado deem menos 20. Certo? Então, beleza. Eu quero dois números que multiplicados deem menos 20. Mas que ao mesmo tempo, quando eu somar, tem que dar um positivo. Então, dois números que quando eu somar, dê 1. Então, se eu somar aqui, menos 1 mais 20 dá 19. Menos 20 mais 1 dá menos 19. Menos 2 menos 10 vai dar menos 8. Menos 10 aqui tá a mesma coisa, né? Que era para ser menos 2. Deixa eu apagar aqui, tá? Ó, menos 2 menos 10 dá menos 8, daria menos 8. E 10 menos 2 dá 8. Então não dá 1, né? 4 e menos 5 vai dar menos 1, né? Aqui também dá trocado, era para ser o contrário. 5 vezes menos 4, né? Aí, opa, aqui ó, dá 1 positivo. Então, eu já sei que os números que eu quero são 5 e menos 4. São dois números que multiplicados dão menos 20 e que somados dão 1, né? Que é o valor de B. 1 é B, certo? Então, ó, feito isso, eu sei que os números que eu quero vão ser 5 e menos 4. Então, vou reescrever essa equação aqui, fazendo o quê? X ao quadrado mais 5x menos 4x menos 20 igual a zero. Certo? Ó, qual é o termo que eu tenho aqui em comum? O x, né? O x está nos dois termos. Vai ficar x. Se daqui eu tirar um x, né? Como aqui é x vezes x, sobra o outro x. Se daqui eu tirar o x, sobra o 5. Ó, o termo que eu tenho em comum aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Isso aqui eu posso escrever como sendo menos 4 vezes 5, não posso? Que dá menos 20. Então, o termo comum aqui é menos 4. Então, menos 4, abre parênteses. Se daqui eu tirar o menos 4, sobra o x. Se daqui eu tirar o menos 4, sobra o mais 5. Igual a zero. Tá? Então, eu tenho aqui ó, x mais 5 e x mais 5 em comum. Coloco em evidência. X mais 5 vezes x menos 4. Isso aqui tem que dar zero. E esse produto só vai dar zero quando ou x mais 5 for igual a zero, e aqui eu vou ter x igual a menos 5, ou x menos 4 for igual a zero. Daí eu vou ter x igual a 4. Beleza? E aqui eu tenho as soluções da minha equação. Meu x' meu x duas linhas. Tá? A solução vai ser menos 5
e 4. Ok? É um método para a gente resolver a equação do segundo grau. O segundo método que a gente tem é o método de completar quadrados. Como é que eu faço para resolver a equação completando quadrados? Então, neste caso, resolvemos as equações completas que são da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com todos os coeficientes não nulos, né? Cujo primeiro membro não é um trinômio do quadrado perfeito. Então, a gente vai ter um trinômio lá e esse trinômio não é do quadrado perfeito. Então, como é que eu resolvo isso? Usando o método de completar quadrado. A ideia desse método é fazer com que uma expressão que não é um trinômio do quadrado perfeito possa se tornar 1, tá? Então, a gente vai querer transformar essa expressão aí que está no primeiro membro em um trinômio do quadrado perfeito. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer algumas manipulações matemáticas convenientes, né? Que vão me permitir chegar a esse objetivo, certo? Vamos ver um exemplo. Aqui é a equação, ó. X ao quadrado mais 6x menos 7 igual a 0. Esse trinômio aqui, eu sei que ele não é um trinômio quadrado perfeito, por quê? Porque aqui no final tem um menos, né? E aqui não pode ter menos. Aqui no trinômio quadrado perfeito, isso aqui é sempre mais. O que pode variar é esse segundo sinal aqui, ó. No caso, esse primeiro sinal aqui, né? O que aparece. Certo? Esse sinal aqui, esse segundo sinal, na verdade, porque eu tenho um primeiro sinal aqui que é mais também. Esse segundo sinal aqui, ele pode variar. Pode ser positivo ou negativo. Mas esse aqui não. Tá? Esse aqui é sempre positivo. No caso do trinômio quadrado perfeito. Então, como isso aqui não é positivo, eu já sei que isso não é um trinômio quadrado perfeito. O que é que eu vou fazer? Bom, eu quero ter um trinômio quadrado perfeito. A bronca está sendo aqui esse 7, esse menos 7. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 7 aqui e vou jogar para o segundo membro. Vou ficar com o quê? Ó? X ao quadrado mais 6x igual a 7 positivo. Certo? Então, ficou aqui. Ó. Fiquei com dois termos aqui e um termo depois da igualdade. Eu preciso ter três termos antes da igualdade para ser um trinômio, né? Quem vai ser o terceiro termo? Vejam, eu vou pegar esse termo aqui, 6x, e vou dividir por 2. Quando eu divido por 2, isso aqui vai me dar 6x dividido por 2, 3x. Tá? Ele me dá o A e o B, né, que a gente viu lá no comecinho. O A e o B. Onde o A eu sei que é x, né? Porque aqui, ó, raiz de x ao quadrado é x. Então, eu já sei que isso aqui é meu A. Né? Então, logicamente, o B vai ser o 3. Certo? Então, como no triângulo quadrado perfeito eu tenho o A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado, eu tenho que pegar esse B aqui e elevar ao quadrado. Eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais 6x mais... Quanto é 3 ao quadrado? 9, né? Igual a 7. Sendo que eu enfiei um 9 aqui que não existia. Então, essa equação ela mudou de resultado, porque ela ganhou um número que não existia. Para que esse resultado não altere, o que é que eu tenho que fazer? Como a equação ela funciona como uma balança, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Então, se eu coloquei 9 de um lado, eu tenho que colocar 9 também do outro lado, tá? Então, eu vou acrescentar também aqui, ó, mais 9. Que aí eu equilibro a equação. E aí ela continua sendo uma igualdade, certo? Isso aqui se tornou agora um trinômio quadrado perfeito, né? No caso, eu posso fatorar isso aqui como uma soma ou um quadrado da soma ou da diferença de dois números, né? De dois termos. No caso aqui, como é mais, eu vou ter o quadrado da soma de dois termos. Quem são esses dois termos? O A aqui, ó, é o x e o B a gente já tem falado aqui que é o 3. Então, x mais 3 ao quadrado vai ser igual a 9 mais 7, né? O 7 mais 9 vai dar 16. X mais 3 ao quadrado é igual a 16. O que acontece também? Se isso aqui está elevado ao quadrado, ele vai passar na operação inversa para o segundo membro. Então, a operação inversa da potência é a raiz, a radiciação. Então, eu vou ter, ó, x mais 3 igual a mais ou menos raiz de 16. Mais ou menos porque tanto o valor positivo da raiz, né, o resultado da raiz positivo, quanto o negativo vão servir como soluções para a minha equação, certo? Então, eu vou ter x mais 3 igual a mais ou menos raiz de 16 é 4, né? Como eu tenho aqui duas soluções possíveis, eu vou ter ou x mais 3 é igual a 4 positivo, ou x mais 3 é igual a 4 negativo.
tá? Então, para que x mais 3 seja igual a 4 positivo, eu vou ter x igual a 4 menos 3, x igual a 1, certo? Seria o meu x'. Meu x duas linhas vai ser o quê? Se aqui está positivo, vai passar para o segundo membro negativo, né? Então, eu vou ter x igual a menos 4 menos 3, x igual a menos 7, certo? Então, a minha solução aqui, meu conjunto de solução para essa equação é x igual a menos 7 ou x igual a 1, certo? Ok? Então, esse é o método de completar quadrados. A ideia é fazer com que, completando os quadrados, a gente consiga fatorar e resolver a equação, certo? Ok? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado mais 16x menos 18 igual a 0. Ó, o que é que eu posso fazer aqui primeiro? Eu percebo que todos aqui, esses coeficientes aqui, eles são múltiplos de 2. Então, eu posso dividir toda a equação aqui por 2, ó, para facilitar a minha vida. Então, 2 dividido para 2 dá 1, então aqui vai ficar x ao quadrado apenas. Mais 16 dividido para 2 dá 8, 8x, menos 18 dividido para 2, 9, igual a 0. Certo? Então, ó, vejam, aqui no final eu tenho um termo negativo. Então, por conta disso, eu já sei que esse número não pode ser um trinômio quadrado perfeito. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse 9 e vou jogar para o segundo membro. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais 8x igual a 9. Ô, professor, mas se aqui fosse número positivo, eu já poderia garantir que era um trinômio quadrado perfeito? Não, tá? Se isso aqui fosse positivo, eu ainda assim precisaria dividir o termo do meio por 2, tirar as raízes das pontas e ver se o resto da divisão do termo do meio era igual ao produto dos termos da extremidade, né, das extremidades. Se fossem iguais, beleza, né? Seria realmente um trinômio quadrado perfeito. Se não der igual, então, mesmo que fosse positivo ali, pode ser que não seja um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Então, ó, pega esse termo aqui que sobrou aqui e divide por 2. Isso aqui vai dar 4x, né? Ou seja, eu já sei que, como aqui é x ao quadrado e a raiz de x ao quadrado é x, eu já sei que o a é x. Então, o b só pode ser 4. Não é verdade? Então, eu vou ter o que aqui, ó? X ao quadrado mais 8x mais... Lembra que o meu trinômio quadrado perfeito é sempre a ao quadrado mais 2ab, que é esse 8x aqui, mais b ao quadrado. Como o b a gente viu que é 4, né? Porque se isso aqui é a e b, então se o a é x, então o b só pode ser 4. Então eu vou ter que pegar o 4 e levar ao quadrado, dá 16, igual a 9. 16 positivo não, 16 negativo. Não, isso mesmo. É isso mesmo, né? Ó, como aqui eu incluí 16, né? E para poder manter aquele, eu vou ter que aqui somar 16 aqui também, certo? Aí eu tenho uma equação realmente, tá tudo equilibradozinho, ok? Então, ó, eu vou ficar aqui com o quadrado da soma, né? Porque aqui é mais, né? É mais, então da soma. E quem? Quem é meu A? Meu A é x, meu B é 4. Isso aqui vai ser igual a 9 mais 16, que dá 25. Então, vou ter, ó, tá na porta, né, para estar na raiz, eu vou ter x mais 4 igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, x mais 4 igual a mais ou menos 5, tá? Então, vou ter duas soluções, né? X mais 4 igual a 5 positivo. Se eu pegar esse 4 aqui que está positivo e jogar para lá, passar negativo, vai ficar x igual a 5 menos 4, x igual a 1, né? Ou x mais 4 igual a menos 5. Daqui eu vou ter x igual a menos 5, está positivo, vai passar negativo, menos 4, x vai ser igual
Deixa eu botar aqui para cima, tá? Vou botar mais. X igual a menos 9. Então, minha solução aqui vai ser ou x igual a menos 9 ou x igual a 1. Tá? São os números que fazem com que a minha equação, né, se torne zero. Beleza? Fórmula de Bhaskara, né? Fórmula resolutiva das equações de segundo grau. Então, essa fórmula é obtida a partir da metodologia de complemento de quadrado. Né? Tem toda uma lógica aí, partindo disso que a gente acabou de ver, certo? E a gente chega nessa formulazinha aí, ó, que diz que x é igual a menos o valor do coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a, tá? Sendo que podemos indicar a expressão b ao quadrado menos 4a vezes c por delta. A gente costuma fazer isso, né? Transformar essa expressãozinha que está dentro da raiz num delta, certo? E a gente vai dizer que delta é exatamente igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse delta a gente chama de discriminante. Por que discriminante? Porque ele vai discriminar a quantidade de raízes da minha equação. A partir do delta, eu posso saber quantas raízes diferentes a minha equação vai ter, né? Então, quando a gente transforma delta, a gente pega b ao quadrado menos 4a vezes a vezes c e diz que é beta, delta, a minha equação ela se transforma, ela vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, tá? Então, é uma forma resumida da gente falar a equação de Bhaskara quando a gente substitui o delta pela expressão que está dentro do radical. Ok? Ó, como eu acabei de falar, a letra grega delta representa o discriminante da equação de segundo grau. Seu valor é que determina quantas raízes reais a equação possui, quando seus coeficientes são números reais, certo? Então, ó, se o delta for maior que zero, ou seja, se o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes reais distintas, diferentes, tá? Se o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais iguais, né? Uma igual à outra. Que foi aquele caso do menos 8. Lembra que a gente acabou de fazer a questão lá? Então, se eu fizesse aquela equação resolvesse por Bhaskara, eu encontraria o delta igual a zero, certo? Por que eu sei disso? Porque eu tive no final duas soluções iguais, certo? Agora, se o delta for negativo, né, for menor que zero, aí a minha equação não possui raízes reais, certo? Ela vai possuir um negócio chamado raízes complexas, que a gente vai ver depois, quando a gente estiver estudando os números complexos. Ok? Então, como é que a gente vai resolver uma equação usando a fórmula de Bhaskara? Vamos relembrar, né? Ó, eu tenho aqui x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem são A, B e C. Então, o A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem ninguém na frente do x ao quadrado, isso significa que o A é 1, tá? Então, aqui, ó, não tem ninguém aqui na frente, quer dizer que o A é 1. O B é o número que acompanha x, né? Quando não tem ninguém na frente do x, quer dizer ali que é 1. Mas aqui eu tenho um menos aqui, ó. Então não é somente 1, é menos 1, né? E o C é o que está sozinho. E no caso aqui é o meu menos 6. Então meu A é 1, meu B é menos 1 e o C é menos 6. Certo? Sabendo aqui os coeficientes, eu vou primeiro calcular o delta para saber quantas soluções a minha equação vai ter. Tá? Então o delta é B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Então neste caso aqui o delta vai ser B ao quadrado, que vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 6. Ó, delta vai ser igual. Menos 1 ao quadrado, qualquer número negativo elevado a expoente par, o resultado fica positivo, né? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Menos 4 vezes 1, menos com mais, dá menos 4 vezes 1, 4. Então fica menos 4. Menos 4 vezes menos 6, menos com menos mais, 4 vezes 6, 24. Então o delta vai ser igual a 1 mais 24, 25.
certo? Então a gente encontrou aí um delta positivo. Então isso significa que a minha equação vai ter duas soluções reais distintas, né? Diferentes. Então vamos agora calcular quais serão essas soluções, né? Então x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor de a. Então x vai ser igual a menos, quem é b? b é menos 1, então menos menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o valor de a, o a é 1, né? Então vou ter que x vai ser igual a menos com menos dá mais, então fica 1 positivo, mais ou menos raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, 2. Daqui eu vou ter duas soluções. Por que duas soluções? Porque eu tenho aqui o mais ou o menos. Então vou ter uma solução para o mais e uma solução para o menos, tá? Então vou ter x' igual a 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2, 3. Minha primeira solução, x igual a 3. X duas linhas, eu vou ter 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 vai dar menos 4. Dividido por 2 vai ser menos 2. Então, meu conjunto de solução para essa equação vai ser x menos 2 ou x igual a 3. Menos 2 ou 3, tá? São os números que fazem com que a minha equação seja real, seja verdadeira, ou seja, que ela seja realmente igual a zero. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Resolver a equação 4x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero, utilizando a fórmula de Bhaskara também. Mesma coisa. Então, eu tenho aqui a equação 4x ao quadrado menos 8x mais 3 igual a zero. Beleza? Quem são A, B e C? A é 4, B é menos 8 e C é 3. Tá? 4 menos 8, 3. Vamos calcular primeiro o delta, né? Então, delta é igual a B ao quadrado, então menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 4, vezes C, que é 3. Então, vou ter aqui, ó, delta igual a menos 8 ao quadrado, número negativo, elevado a expoente par, fica positivo, 8 vezes 8, 64. Menos com mais dá menos com mais dá menos, então menos. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 3 vai dar 48. Certo? Então, delta vai ser igual a 64 menos 48, que vai dar 16. Então, achei delta é um número positivo, né? 16. Vamos agora calcular o valor de x. Já sei que, por ser positivo, eu vou ter duas soluções diferentes. Eu vou ter aqui, agora, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, eu vou ter x igual a menos, que é o valor de b, menos 8, mais ou menos raiz de 16, né, que é o delta, sobre 2 vezes a, que é 4. Então, x vai ser igual a menos com menos dá mais, 8 positivo, mais ou menos. Raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes 4, 8, certo? E aqui eu vou ter duas soluções também, né? X' igual a 8 mais 4 dividido por 8. 8 mais 4 dá 12 sobre 8. Não dá para dividir aqui de maneira exata, eu vou simplificar, né? Posso simplificar aqui, ó, por 4 por 4. Eu vou ter aqui 2 dividido para 4, 3. 8 dividido para 4, 2, tá? E x duas linhas, vou botar aqui embaixo, tá? X duas linhas vai ser 8 menos 4 dividido por 8. 8 menos 4 dá 4 sobre 8, né? Posso dividir aqui por 4, posso dividir aqui por 4. E eu vou ter, ó, 4 dividido para 4 dá 1. E 8 dividido para 4, 2, tá? Então, eu tenho as soluções aqui, 1 meio e 3 meios, né? Então, a minha solução vai ser 1 meio e 3 meios. Ok? Então, consegui resolver a equação também utilizando a fórmula de Bhaskara.
E agora a gente tem esse oitavo exemplo aqui, ó. Diz assim, ó, o piso de um galpão retangular tem 140 metros quadrados de área. Sabendo que o galpão tem x mais 2 metros de comprimento e x mais 6 metros de largura, então, em números, quanto vale a largura e o comprimento deste galpão? Bom, gente, o que a gente sabe aqui primeiro? Ó, a área de um retângulo é sempre base vezes altura ou largura vezes comprimento. Então, se eu sei que a área dele é 140 metros quadrados, quer dizer que quando eu multiplicar a largura pelo comprimento, vai ter que dar 140 metros quadrados, né? Então, ó, quando eu fizer aqui, ó, x mais 2 vezes x mais 6, isso aqui vai ser igual a 140 metros quadrados, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar, tá? Isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso. X vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 6, 6x. 2 vezes x, 2x. E 2 vezes 6, 12. E isso vai ser igual a 140, certo? Então, eu vou ter, ó, x ao quadrado mais 8x mais 12 igual a 140, certo? O que eu posso fazer? Eu posso jogar esse 12 lá para o segundo membro. Porque eu sei que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Ó, porque se fosse, eu teria que ter aqui ó, essa multiplicação. O b teria que ser igual aqui, né? Não é. Então, eu já sei que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? O que eu vou fazer? Vamos resolver usando o método de completar quadrados. Quem quiser resolver por básico, ela fica à vontade, tá? Eu vou resolver usando o método de completar quadrados. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado mais 8x igual a 140 menos 12. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 8x igual a 140 menos 12, 128. Né? O que acontece? Ó, para transformar isso aqui em um quadro perfeito, eu tenho que pegar isso aqui por dividir por 2, né? E aqui vai dar 4x. Certo? 4x. Aqui, se tirar a raiz disso aqui, vai ser x. Então, se isso aqui é 4x, eu sei que isso aqui é a vezes b, então o x só pode ser o a e o b vai ser o 4. Para poder completar o quadrado, eu tenho que colocar aqui, ó, b ao quadrado. Então, vou ter x ao quadrado mais 8x mais b ao quadrado. Como b a gente viu que só pode ser o 4, então 4 ao quadrado é 16. Mas lembra que tudo que eu faço do lado eu tenho que fazer do outro, então eu tenho que ter 128 mais 16 também. Ok? Então, vou ter x ao quadrado. Desculpa. Isso aqui eu já posso fatorar. Como isso aqui eu sei que é um trinômio quadrado perfeito, eu posso fatorar como o quadrado da soma ou da diferença de dois números, né? Como isso aqui é mais, vai ser soma. Soma de quem? X mais quem é o b, ó? A e b, ó. Igual a quem? 128 mais 16. Vai dar 144, né? Então, vou ter aqui, ó, x mais 4. Tá aqui na potência, vai passar na raiz, né? Então, igual a mais ou menos raiz quadrada de 144. X mais 4 vai ser igual. A raiz quadrada de 144 é 12, então é mais ou menos 12, tá? Então, daqui eu vou ter que x mais 4 é igual a menos 12, ou x mais 4 é igual a 12 positivo. Se x mais 4 for igual a menos 12, eu vou ter que x igual a menos 12 menos 4. E daqui eu teria que x igual a menos 16. Né?
Se x mais 4 for igual a 12, eu vou ter que x igual a 12 menos 4. Né? Tá positivo para negativo, x igual a 8. Bom, se eu pegar aqui ó, o x igual a menos 16, o que, é que vai acontecer? Lembra que a questão quer saber qual é a largura e qual é o comprimento, né? Então eu sei que a largura o comprimento é x mais 2. Não é isso que ele fala? Se eu pegar aqui, no lugar de x colocar menos 16, eu vou ter menos 16 mais 2, que vai dar menos 14. Certo? Aí eu vou ter um comprimento negativo, e isso não existe, né? Então, neste caso aqui, ó, esse x negativo não funciona para mim como solução. Eu vou usar o x positivo. Então, eu vou ter o que? Meu comprimento vai ser, não é x mais 2? Então, no lugar de x eu vou colocar o 8. Vai ser 8 mais 2, que vai dar 10, tá? 8 porque eu encontrei aqui que o x pode ser 8, né? E a minha largura era x mais 6, né? Como x é 8, vai ficar 8 mais 6 igual a 14, certo? Então, eu vou ter 14 metros de comprimento e 10 metros de comprimento e 14 metros de largura. E essa será a minha solução. Bom, gente, foi isso que eu preparei para vocês, para a gente poder trabalhar as equações do segundo grau, certo? Foi um pouquinho rápido, porque a gente tem muito assunto. Para não ficar um vídeo muito longo, eu corri um pouquinho, tá? Mas qualquer dúvida, é só vocês me procurarem que a gente se ajuda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí e até o nosso próximo vídeo.